Olá, companheiros e amigos, que sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual da nossa Casa de Francisco. E nesse momento teremos o prazer de receber um companheiro do Grupo Espírita Redenção de Andaraí, o nosso amigo Arlindo Ribeiro, que vai nos trazer um importantíssimo tema para todos nós que abraçamos a doutrina como uma filosofia de vida, que é por que estudar Kardec. E para nos preparar intimamente para as reflexões e para o estudo, nós vamos nos recolher nesse momento. Convido a todos a me acompanharem na prece. Dizendo: Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, gratos somos, Senhor, nesse momento, por essa doutrina maravilhosa que nos consola, por essa doutrina que tem nos servido de rumo ao longo de nossa vida espiritual. Agradecemos também, Senhor, a esse companheiro Arlindo, o tempo que ele dispensou, que ele despendeu, para preparar esse estudo, que será muito útil, com certeza, para todos nós. E rogar a Ti, Senhor, que nesse momento, onde quer que se encontre esse nosso companheiro tão iluminado, Allan Kardec, que ele possa receber o nosso abraço grato e fraterno na espiritualidade, pelo seu trabalho exemplar de pesquisa, de codificação dessa doutrina. Envolva também, Senhor, todos os corações que sofrem e auxilia-nos a todos para que nesses momentos possamos ter a nossa mente e o coração abertos para usufruirmos da melhor maneira possível os ensinamentos que nos serão trazidos. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Desejo a todos vocês um ótimo estudo. Queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa de Niterói, o meu boa noite e mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui para um estudo interessante, para um registro interessante. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, depois Allan Kardec, fundador da nossa doutrina como estrutura filosófica, o codificador tão afamado. É muito importante para nós esse momento e o grupo, através da companheira Marta, nos propôs esse tema pulsante, importante demais, que é por que estudar Allan Kardec. Nossas habilidades são pequenas para o tamanho da proposição, mas nós gostamos desses interessantes desafios que nos movem a lidar cada vez mais com essa doutrina e com este codificador, com este homem fundamental para a doutrina dos espíritos como nós a conhecemos. Então, eu inicialmente responderia a essa proposição, a essa inquirição, dizendo o seguinte: são inúmeras as razões para se estudar Allan Kardec. Ele é uma figura ímpar e, ainda que pareça redundante, que possa parecer redundante, única no seu tempo, plenamente habilitada para o mistério que levou a cabo, que foi a fundação dessa doutrina, com as características que lhe são peculiares. Para os espíritas, ao nosso entendimento, estudá-lo é de importância capital, face à extrema relevância da postura ético-moral de seus ensinamentos e da forma excepcional de como esses ensinamentos foram exarados, né? É importante a forma como ele fundou o Espiritismo como doutrina filosófica, experimental, com consequências morais, segundo a definição constante da obra
o que é o Espiritismo, que é inclusive a obra que nós vamos tentar trazer inicialmente. Nós pretendemos, nesse nosso encontro, caminhar por 3 obras da codificação, naquilo que nos for possível, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e 2 momentos da Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, criada por Allan Kardec, que serviu como seu laboratório, com o registro de todas as suas atividades acerca da estruturação dessa doutrina. E vamos sempre lembrar na fundamentalidade dessas obras, que são, como já dito e reiterado por outros companheiros, fortalecido inicialmente pelo companheiro Sérgio Aleixo, e são obras fundamentais. E aí nós vamos encontrando, graças a Deus, nesse novo período, neste ano, especialmente nesses últimos anos, grupos afins caminhando na mesma direção e sentido, com o mesmo intuito de resgatar essa figura importantíssima para nós espíritas, que é a figura de Allan Kardec, e os estudos da revista ou da doutrina, através de toda a obra kardeciana, que constitui a fundamentalidade desta doutrina. São as obras fundamentais de Allan Kardec, como também assinalou o Milton Felippelli na última live assistida por nós e promovida aí pelos companheiros e companheiras do Jefa. Então, vamos pensar em Allan Kardec e vamos encontrá-lo na sua própria atividade, né? Então, no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, nessa edição que tem, é uma edição do Centro Espírita Leon Denis, lá no preâmbulo, nós encontramos ao final do preâmbulo ele estabelecendo o que é importante para nós. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim, diz Allan Kardec. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então nós vamos vendo já desta definição em diante como é importante a figura de Allan Kardec, definindo com clareza isso, essas relações de que fala essa definição, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. E como é que isso se dá? Então é fundamental demais a presença e a postura deste senhor Allan Kardec. Na introdução do Livro dos Espíritos, na tradução de José Herculano Pires, uma edição da ALAC, nós temos introdução ao Livro dos Espíritos, que é uma introdução feita por José Herculano Pires, que antecede a introdução propriamente dita do livro, que Herculano então propõe porque conhecedor profundo do homem, Allan Kardec, ele é talvez a pessoa mais habilitada para nos situar ante este codificador, ou colocar este codificador diante de nós. Na introdução ao Livro dos Espíritos, José Herculano Pires começa dizendo assim: com este livro, que é o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador,
do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. O Espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro, não havia Espiritismo e nem mesmo esta palavra existia. Há hoje, claramente, uma contestação nesse sentido. Apresenta-nos Sérgio Aleixo, por exemplo, que essa proposição já existia, porque o Espiritismo em si já existia antes de Kardec, mas não, e aponta também o Sérgio, não com a feição que Kardec vai impor, que é a da filosofia. A filosofia que nasce exatamente com o Livro dos Espíritos, pautada não numa mente que fica elaborando suas conjecturas pura e simplesmente, mas pautada na experimentação, na verificação dos fatos, que redundarão então numa filosofia experimental, efetivamente experimental e não especulativa, o que faz para nós toda a diferença. Falava-se em espiritualismo e neoespiritualismo de maneira geral, vaga e nebulosa. Os fatos espíritas que sempre existiram eram interpretados das mais diversas maneiras, mas depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Então, olha que importância isso tem. De que importância se reveste Allan Kardec para a humanidade. Para a humanidade. Porque é um novo olhar. Num certo momento de uma das obras de Herculano, ele vai dizer que é uma nova revolução copérnica, né? Então é bem por aí. Nesta mesma introdução, num dos itens, Herculano vai dizer assim, vai colocar um subtítulo, a codificação espírita. Então diz lá no primeiro, o Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Examinando-o em relação às demais obras de Kardec, que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondente a cada uma delas. Ele vai dizer depois, no segundo, o Livro dos Médiuns, sequência natural deste livro que trata especialmente da parte experimental da doutrina, tem a sua fonte no livro segundo. E aí é bom lembrar que o Livro dos Médiuns se encontra então a ciência espírita, que é uma ciência que atribuímos especialmente e exclusivamente a Allan Kardec. Por quê? Porque, para lembrar o nosso companheiro Jaime Lobato, os espíritos desencarnados não fazem ciência no mundo físico. Então, a ciência espírita é a obra de Allan Kardec. Então, é fundamental para nós reconhecermos isso. Não porque dizemos aqui, mas compulsando toda a obra kardeciana, compulsando as obras que são fundamentais do Espiritismo, para que tenhamos essa tranquilidade nas observações. Ele segue aqui uma série de outras questões, onde ele diz: o Evangelho segundo o Espiritismo
é uma decorrência natural do livro terceiro, em que são estudadas as leis morais, né? Depois ele vai dizendo, o céu e o inferno decorre do livro quarto, Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e gozos terrenos e futuros. No quinto ele vai nos dizer, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 e capítulo 9, 10 e 11 do livro 2. E assim como a parte dos capítulos do livro terceiro. Então nós vamos encontrando esse roteiro, que é um roteiro desta obra fundamental. O pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina, do qual nos utilizamos inicialmente, o que é o Espiritismo, que não se inclui propriamente na codificação, também ele está diretamente relacionado com o Livro dos Espíritos, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. No sétimo ele fala que Obras Póstumas, que representou o testamento doutrinário de Allan Kardec, reúne os seus derradeiros escritos e as anotações íntimas destinadas a servir mais tarde para a elaboração da história do Espiritismo que ele não pôde realizar. E, de alguma sorte, nós vamos encontrar essa história do Espiritismo estabelecida na coleção da Revista Espírita, né? A codificação se apresenta, pois, como um todo homogêneo e consequente. À luz desse estudo, caem por terra as tentativas de separar de um ou outro livro do bloco da codificação como possível expressão de uma forma diferente de pensamento. E note-se que as ligações aqui assinaladas de maneira apenas formal podem e devem ser esclarecidas em profundidade por um estudo minucioso do conteúdo das diversas partes do Livro dos Espíritos. Então vamos ver como Herculano, vamos vendo aqui como Herculano, atento a essa estrutura, a esta obra monumental de Allan Kardec, vai nos falando da importância deste homem. A filosofia espírita continua trazendo-nos Herculano Pires esta rápida apreciação da estrutura de O Livro dos Espíritos em suas ligações com as demais obras da codificação, parece-nos suficientes para mostrar que ele constitui, como dissemos no início, o arcabouço filosófico do Espiritismo. Contém, segundo Kardec declarou no frontispício, os princípios da doutrina espírita. É, portanto, o seu tratado filosófico. Embora não tenha sido elaborado em linguagem técnica e não observe os rigores da minuciosa exposição filosófica, é todo um completo e amplo sistema de filosofia que nele se expõe. Ao apreciá-lo sob esse aspecto, devemos considerar que Kardec não era um filósofo, mas um educador, um especialista em pedagogia, discípulo emérito de Pestalozzi. Daí o aspecto antes didático do que propriamente de exposição filosófica que imprimiu ao livro. Em segundo lugar, a obra não foi propriamente escrita por ele, mas elaborada com as respostas dadas pelos espíritos às suas perguntas nas sessões mediúnicas com as meninas Baudin e Jaffé e mais tarde com outros médiuns. E aí nós sabemos que foram centenas de médiuns em milhares de grupos espíritas da França e de outros países. Em terceiro lugar, o livro não se destinava a formar escola filosófica, a conquistar os mais especializados, mas apenas a divulgar os princípios da doutrina de maneira ampla, convocando
os homens em geral para o estudo de uma realidade superior a todas as elucubrações do intelecto. Em quarto lugar, o próprio Kardec teve o cuidado de advertir nos prolegômenos que evitava os prejuízos do espírito de sistema, como vemos neste trecho em que se refere ao ensino dos espíritos. Leremos agora. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Então nós vamos vendo aí que beleza pensar neste Allan Kardec aqui descrito, que é este que capitaneou a estruturação desta doutrina, o grande fundador da doutrina dos espíritos na sua feição de base filosófica espírita, que encaminha, abre a porta para todos os outros livros da codificação, como definido e esclarecido aqui por José Herculano Pires. Segue Kardec dizendo o seguinte, segue Herculano lembrando o seguinte: Kardec, como se vê, estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito do sistema, e não criar uma nova escola filosófica, o que implicaria toda uma rígida sistematização. Esse propósito vem ao encontro do pensamento dos filósofos modernos, como vemos, por exemplo, em Ernest Cassirer, que em sua Antropologia Filosófica, referindo-se à inconveniência dos sistemas, diz: cada teoria se converte num leito de Procusto, em que os fatos empíricos são obrigados a se acomodar a um padrão pré-concebido. Max Scheler, por sua vez, comenta: dispomos de uma antropologia científica, outra filosófica e outra teológica, que se ignoram entre si. Kardec esquivou-se precisamente a isso, tanto mais que o espírito de sistema seria a própria negação dos objetivos da doutrina. Quanto ao problema da linguagem técnica, se compararmos com a filosofia comum, não devemos nos esquecer de que o livro se destinava ao grande público e não apenas aos especialistas. Podemos lembrar, a propósito, o exemplo de Descartes, que escreveu o seu discurso do método em francês, quando o latim era a língua oficial da filosofia, porque Descartes desejava dar-lhe maior divulgação. Mesmo que Kardec fosse um filósofo especializado, a linguagem técnica não serviria aos seus propósitos nesta obra, que era alcançar a maior divulgação, o grande público, para além dos técnicos, dos intelectuais nesse sentido, né? Quanto ao método didático, não seria este o primeiro livro de filosofia, Quanto ao método didático, não seria este o primeiro livro de filosofia a dele se socorrer. Ou seja, Kardec não é exclusivo, ele não está rompendo sozinho nenhuma regra, né? Ele diz, lembra Herculano Pires, podemos lembrar, por exemplo, a Ética de Baruch Spinoza. Kardec inicia este livro com a definição de Deus, como Spinoza o faz em seu livro A Ética, como Spinoza naquele. E se não segue a forma geométrica de exposição, por meio de definições, axiomas, proposições e escolhos, segue, entretanto,
a forma lógica, através de perguntas e respostas intercaladas de comentários e explicações. Há, aliás, curiosas similaridades de estrutura, de posição, de ligação histórica e de princípios entre esses dois livros, reclamando o estudo mais aprofundado. Como as há entre o que se pode chamar a Revolução Cartesiana e o Espiritismo, a começar pelos famosos sonhos de Descartes e a sua convicção de haver sido inspirado pelo Espírito da Verdade. E que interessante, né? Como isso enriquece para nós a figura do codificador, a figura ímpar de Allan Kardec. Segue Herculano Pires, a dialética espírita, onde ele vai dizer: Hegel definiu a estrutura e a função do diálogo, identificando as suas leis com as do próprio ser. Tese, antítese, síntese. Mais tarde, Marx e Engels deslocaram o diálogo dessa concepção ontológica para lhe dar um sentido materialista e revolucionário. Coube a Hamelin, entretanto, defini-lo em seu aspecto mais fecundo como um processo de fusão necessária da tese e da antítese na produção de uma nova ideia ou nova tese. Este, a nosso ver, é o processo dialético do Espiritismo, que em vez de dar ênfase às contradições em si, à luta dos opostos, prefere dá-la à harmonia, à fusão dos contrários para uma nova criação. E é nesse sentido que se desenvolve o diálogo no O Livro dos Espíritos. Nunca houve, aliás, um diálogo como este. Jamais um homem se debruçou com toda a segurança do homem moderno nas bordas do abismo do incognoscível, para interrogá-lo, ouvir as suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele e, afinal, arrancar-lhe os mais íntimos segredos. E nunca também o abismo se mostrou tão dócil e até mesmo desejoso de se revelar ao homem em todos os seus aspectos. Sócrates ouvia as vozes do seu daimonion e discutia com o oráculo de Delfos. Mas Kardec não se limitou a isso. Foi mais longe, dialogando com todo o mundo invisível, analisando rigorosamente as suas vozes, ouvindo inferiores e superiores para descobrir as leis desse mundo, as formas de vida nele existentes, o mecanismo das suas relações com o nosso. O método dialético é o processo natural do desenvolvimento, tanto do pensamento quanto de todas as coisas. Emmanuel certa vez comparou o Velho Testamento a um apelo dos homens a Deus e o Novo Testamento à resposta de Deus. Aceitando essa imagem, podemos dizer que o Livro dos Espíritos é a síntese desse diálogo. É o momento em que, segundo a definição de Hamelin, o apelo e a resposta se fundem na compreensão espiritual, abrindo caminho a uma nova fase da vida terrena. Então, é o que nós podemos trazer inicialmente aqui nesta proposição de conhecermos este Allan Kardec. Mas nós vamos, um pouco mais à frente, pensar ainda mais nesse codificador, que se revela esse Allan Kardec a cada passo das suas obras, e especialmente, não só, mas especialmente na Revista Espírita, nos números desta Revista Espírita, nos 12 volumes da Revista Espírita, ele se revela a cada um de nós,
Basta que tenhamos olhos de ver, que nos debrucemos para o estudo destas obras que são fundamentais para todos nós. Então, num texto, num artigo de Kardec que está aqui na Revista Espírita de março, perdão, deixa eu confirmar aqui, porque a gente não pode dar essas informações equivocadas. Nós estamos na revista exatamente de março de 1859. O artigo é Diatribes, que significa, em verdade, afrontas, críticas excessivamente rigorosas, severas, mordazes, que sofreu o Espiritismo. Então, diatribes. Provavelmente algumas pessoas, inicia Kardec, esperam encontrar aqui uma resposta a certos ataques pouco comedidos à sociedade, a nós pessoalmente e, em geral, aos partidários do Espiritismo, ataques dos quais temos sido vítimas nos últimos tempos. Pedimos que se reportem ao nosso artigo sobre a polêmica espírita, que abriu o nosso número de novembro último, no qual fizemos a nossa profissão de fé a respeito. Poucas palavras devemos acrescentar, uma vez que não nos sobra tempo para discussões ociosas. Que aqueles que têm tempo a perder para rir de tudo, mesmo daquilo que não compreendem, para a maledicência, para a calúnia ou para as piadas, fiquem satisfeitos. Não temos a pretensão de lhes criar obstáculos. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, composta de homens dignos por seu saber e por sua posição, assim franceses como estrangeiros, médicos, escritores, artistas, funcionários, oficiais, negociantes, etc., recebendo diariamente as mais altas notabilidades sociais e tendo correspondência com todas as partes do mundo, está acima das pequenas intrigas do ciúme e do amor próprio. Ela prossegue seus trabalhos na calma e no recolhimento, sem se inquietar, com as piadas de mau gosto que não poupam nem mesmo as mais respeitáveis organizações. Quanto ao Espiritismo em geral, que é uma das potências da natureza, a zombaria será destruída como se destruiu contra muitas outras coisas consagradas pelo tempo. Essa utopia, essa maluquice, como o classificam certas pessoas, já fez a volta do mundo e todas as diatribes não impedirão a sua marcha, do mesmo modo que outrora os anátemas não impediram que a terra girasse. Deixemos, pois, que os gracejadores riam à vontade, desde que assim lhes apraz. Faloão à custa do espírito. Se eles riem da religião, por que não haveriam de rir do espiritismo, que é uma ciência? Esperamos que nos prestem mais serviços do que prejuízos e que nos poupem despesas de publicidade, porque não há um só de seus artigos, mais ou menos espirituosos, que não tenha produzido a venda de alguns de nossos livros e que não nos tenha proporcionado alguns assinantes. Obrigado, pois, pelo serviço que nos prestam involuntariamente. Também pouco diremos quanto ao que nos toca pessoalmente. Perdem seu tempo todos quantos nos atacam, ostensiva ou disfarçadamente, se julgam que nos perturbam.
Também se enganam se pensam em nos barrar o caminho, pois nada pedimos e nada aspiramos a tornar-nos útil. Nada pedimos, pois nada pedimos e apenas aspiramos a tornar-nos útil no limite das forças que Deus nos concedeu. Por mais modesta que seja a nossa posição, e olha a beleza, olha como se identifica este Allan Kardec. Por mais modesta que seja a nossa posição, contentamo-nos com aquilo que para muitos seria mediocridade. Não ambicionamos posição, nem honras ou fortuna, nem procuramos o mundo, nem os seus prazeres. Aquilo que não podemos ter não nos causa desgosto, e o vemos com a mais completa indiferença. Desde que está fora de nossos gostos, não invejamos a nenhum daqueles que possuam tais vantagens, se vantagens há. O que a nossos olhos é um problema, porque os prazeres pueris deste mundo não asseguram um melhor lugar no outro. Longe disso. Nossa vida é toda de trabalho e de estudo, e consagramos ao trabalho até os momentos de repouso. Isto não é para causar inveja. Como tantos outros, trazemos a nossa pedra ao edifício que se ergue. Entretanto, coraríamos se disso fizéssemos um degrau para atingir fosse o que fosse. Que outros tragam mais pedras que nós, que outros trabalhem tanto e melhor que nós, e os veremos com sincera alegria. O que queremos antes e acima de tudo é o triunfo da verdade, venha de onde vier, pois não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Se disso deve surgir alguma glória, o campo a todos está aberto e estenderemos a mão a todos aqueles que, neste duro curso da vida, nos seguirem lealmente, com abnegação e sem segundas intenções pessoais. Sabíamos muito bem que, arvorando abertamente a bandeira das ideias das quais nos fizemos um dos propagadores, afrontando preconceitos, atrairíamos inimigos sempre prontos a desferir setas envenenadas contra quem quer que erga a cabeça e se ponha em evidência. Há, porém, uma diferença entre eles e nós. Não queremos para eles o mal que nos procuram fazer, porque compreendemos a fragilidade humana e é somente nisto que a eles nos julgamos superior. O homem se avilta pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme e por todas as paixões mesquinhas, mas eleva-se pelo esquecimento das ofensas. Eis a moral espírita. Não vale ela a das pessoas que estraçalham o próximo? Ela nos foi ditada pelos espíritos que nos assistem. Por aí, podemos julgar se eles são bons ou maus. Ela nos mostra as coisas do alto tão grandes e as de baixo tão pequenas que apenas devemos lamentar aqueles que voluntariamente se torturam para proporcionar efêmeras satisfações ao seu amor próprio. Então, nós trouxemos essas três situações expostas ali em que é o Espiritismo, em o Livro dos Espíritos e na Revista Espírita de março de 1859, com o intuito de que possamos visualizar com olhos mais abertos. Sabíamos muito bem
que, arvorando abertamente a bandeira das ideias das quais nos fizemos um dos pregadores, afrontando preconceitos, atrairíamos inimigos sempre prontos a desferir setas envenenadas contra quem quer que erga a cabeça e se ponha em evidência. Há, porém, uma diferença entre eles e nós. Não queremos para eles o mal que nos procuram fazer, porque compreendemos a fragilidade humana e é somente nisto que a eles nos julgamos superior. O homem se avilta pela inveja, pelo ódio, pelo crime e por todas as paixões mesquinhas, mas eleva-se pelo esquecimento das ofensas. Eis a moral espírita. Não vale ela a das pessoas que estraçalham o próximo? Ela nos foi ditada pelos espíritos que nos assistem. Por aí podemos julgar se eles são bons ou maus. Ela nos mostra as coisas do alto tão grandes e as de baixo tão pequenas que apenas devemos lamentar aqueles que voluntariamente se torturam para proporcionar efêmeras satisfações ao seu amor próprio. Então, queridos amigos e amigas do Jefa, fazendo uso desses pequenos trechos dessas três obras, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e este artigo da Revista Espírita de março de 1859, Diatribes, de Allan Kardec, nós então encontramos aqui o porquê, a razão de estudar Allan Kardec. Por que estudar Allan Kardec? E tentamos responder mais uma vez, porque sem Kardec não há verdadeiro espiritismo na concepção que ele estabeleceu. Sem Kardec, nós não conseguiremos sair desse evangelismo, como nomeou lá o companheiro Milton Felipe numa live aí com vocês do Jefa, né? Que ao certo momento ele se refere a esse evangelismo que tomou conta da doutrina dos espíritos no Brasil. Então, para sair desse evangelismo que Kardec não pretendeu, que a doutrina não pretende, ela tem base no Evangelho de Jesus, mas ela não se transforma ou não se transformou numa nova religião, não nesse sentido formal que procura se dar com todas essas peias, com todo esse arrasto de mazelas, de dor, de sofrimento, de inferno, de purgatório. Quando se pensa nessa imagem de um umbral que se assemelha ao inferno das religiões tradicionais ou aos purgatórios dessas ditas religiões, nós parece-nos, salvo o melhor juízo, caímos numa esparrela, que essa não é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo nos aponta novos caminhos, novo pensar, novo olhar, especialmente do ser humano para o ser humano, do ser humano para os seres humanos, sobre os outros seres humanos, identificando-nos como filhos de Deus. E aí, fazendo lembrança também a um companheiro que participou de um webinário aí com os companheiros e companheiras aí do Jefa, onde ele abordava essa questão do o Cristo de Paulo, como ele nomeou. Então nós reportamos a isso para lembrar como a doutrina espírita tem a noção, tem a base, tem a ideia, tem a lógica de vivificar em nós esse Cristo interno, essa centelha divina, como aponta a doutrina, que nada mais é que esse Cristo interno presente em nós, que é esse Deus em nós,
que nos faculta avançar, de semblante erguido, de olhos voltados para o futuro, deixando de lado a amargura que o passado nos trouxe, olhando para ela apenas como um referencial para a nossa mudança, para a melhoria das nossas proposições de vida, para que nós tenhamos força em Deus, força em nós, porque Deus está presente em nós, em cada um de nós. Essa centelha divina presente em cada um de nós nos tornará deuses na proposição de Jesus, tais quais, capazes de realizar tais quais as suas próprias realizações, aquelas que ele executou, e nós poderemos fazê-las também no futuro. Nós somos essa potência divina, e é disso que o Espiritismo nos vem falar. O Espiritismo vem fortalecer-nos, vem libertar-nos de todas essas peias religiosísticas que atravancam o nosso avanço, que nos impedem de ver com clareza, de olhar para o futuro. Essa doutrina é de extrema simplicidade e clareza. Ela tem esse característico dado por Allan Kardec. É a presença dele nessa proposição doutrinária que nos faz olhar para a vida com serenidade, com tranquilidade, encarando de frente as nossas proposições, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e sabendo que tudo é construção da nossa própria arte. Nós somos artífices da nossa existência. Então, crendo nisso, tendo a certeza disso, olhando a doutrina com esse olhar, vendo Kardec desta maneira, percebendo os ensinamentos dele com esse norte, com esse norteamento, com essa referência, nós temos tudo para avançar sempre, livrando-nos de todos os entraves que quem quer que seja tente trazer ao nosso caminhar, ao encaminhamento, aliás, que Kardec já nos trouxe para seguir bem essa trilha, né? Então é nesse sentido, lembrar que a importância de Allan Kardec para cada um de nós, espíritas, convictos dessa proposição, né? Recorrendo para tal às obras que são fundamentais do Espiritismo, para que nós tenhamos clareza, cada vez maior capacidade de ver, de compreender, de entender, de ouvir e de fazer, segundo as orientações desta doutrina. Graças a Deus, queridos amigos e amigas do Jeff. Um grande abraço, agradeço a oportunidade de mais um encontro de reflexões em torno não só da doutrina, mas deste grande e insígnio codificador por tudo que ele nos proporcionou até aqui, já que codificar aí teve a ideia de criar um código específico para o melhor entendimento das proposições de Deus para cada um de nós. Muita paz. Onde estiver Jesus, de Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erros, falhas apareçam embora, ainda mesmo que o mal em torno desarvora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa, o engano pede luz onde a verdade mora, a caridade reina, a esperança ora a ora. Alteia-se mais bela o trabalho e abençoa. Onde estiver Jesus, humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aclives do caminho, inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera, a bondade, o perdão, a decisão, a paz, a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo.